Salut, salut, chers étudiants de la langue française. Comment allez-vous? De mon côté, je vais bien e je vais super bien. Hoje estamos trazendo para você vídeo aula sobre as preposições. Oui, les preposições em français. Então, as preposições, você sabe muito bem que não é possível traduzir sempre literalmente, tipo palavra por palavra, ok? Por isso que essa aula é muito importante para você. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, em português, se falar pensar em, por exemplo, estou pensando em alguém. Mas no francês é penser à. Je pense à quelqu'un. Isso já mostra para você que preposições não dá sempre para usar palavra por palavra, para traduzir palavra por palavra. Então, por isso que nessa aula de hoje também eu trouxe para você uma lista de verbo com as devidas preposições, com a preposição a e preposição de, e a lista de verbo que acompanha essas preposições. Por exemplo, s'attendre a, esperar a, se decidir a, continuer a, ok? Então, no link da descrição do vídeo, você vai poder baixar esse material. Também tem exercício para você no link da descrição desse vídeo. Por isso que nesse canal você não pode perder nenhum vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser a primeira aula sobre as preposições. Então, claro, não dá para perder as outras. Aproveita esse segundo, ok? Para se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, ok? Espero que aquela musiquinha te agrada também, ok? Então, vamos já para nossa aula sobre as preposições, sem muita enrolação, né? Então, vamos lá. Primeiro, a preposição a, ok? La preposition a. Qu'est-ce que ça explique, ok? Primeiro, a preposição a, ela expressa um lugar. Quando você vai falar de um lugar. Por exemplo, je vais à Paris. Eu vou para Paris, ok? Je suis à Chapecó, ok? Estou em Chapecó. Ela está no hospital, para expressar um lugar, ok? Ela está no hospital. Aqui já dá para ver que a preposição a é igual a para, ok? E aqui é igual a em, quer dizer, não sempre que dá para traduzir literalmente uma preposição. E também a coisa mais importante é que essa preposição a, quando se trata de lugar, ela pode ser utilizada na frente de nome de cidade, ok? E para nome de país, ok? Você tem que usar a preposição an, às vezes, outras vezes você tem que usar o, ok? Temos um vídeo no nosso canal que fala sobre preposições sobre na frente de nome de lugar, ok? Então, a se usa na frente de nome de cidade. Frente de nome de cidade, você sempre pode usar a preposição a, ok? Vamos lá. Ela serve para expressar a hora, ok? Por exemplo, l'heure. Martine arrive à midi. Martine arrivera à midi. Martine vai chegar ao meio-dia. La classe commence à 10 heures. A aula começa às 10 horas, ok? A preposição a serve para expressar, ok? A hora. Je vais sortir à 8 heures. Eu vou sair às 8 horas, ok? Serve também para indicar o beneficiário. Por exemplo, le bénéficiaire. Cette plume est à moi. Qui est le bénéficiaire de cette plume? C'est moi. Alors, esta caneta é minha. Alors, cette plume est à moi. La lettre qui vient d'arriver est à toi. Ok? A caneta que acabou de chegar é tua. Ok? Então, ela expressa também, ela indica também um beneficiário. Cette voiture est à vous. Este carro é seu. Ok? Outro exemplo, ela a donné un mouchoir à lui et à Zoé. Ela deu um lençol a Luiz e a Zoé, le bénéficiaire, ok? Também ela indica le moyen de déplacement, meio de deslocamento. Por exemplo,
Elle vient à pied. Ela vem a pé. Je suis à pied. Estou a pé. Nous sommes allés à bicicleta. Nós fomos de bicicleta. Nous sommes allés à moto. Nós fomos de moto. Mas tem uma coisa que você tem que aprender. Tudo que você pode entrar dentro, por exemplo, carro, navio, avião, essas daí, esses meios de deslocamento, você vai usar a preposição en. Por exemplo, elle vient en voiture. Elle vient en voiture. Ok? E para coisa que você pode subir em cima, ou que você está ao ar livre, por exemplo, moto e tal, moto, bicicleta, é a preposição à. Por exemplo, elle vient à pied, je suis à pied, nous sommes à bicyclette, elle vient à moto. Ok? Et je suis en voiture, je suis en bateau, je suis en avião, je viens en avião, etc. Ok? E a preposição chez, a preposição chez. Toda vez que você tem o desejo de expressar eu vou na casa do fulano, eu vou para a casa do fulano, você pode usar a preposição chez. Por exemplo, je vais chez Christophe, je vais chez ma grand-mère, je vais chez moi, ok? Je vais chez ma mère, ok? Ou se também você quer falar de um comerciante, ou de um profissional, né? Você pode falar je vais chez le médecin, je vais chez le coiffeur. Ok? Je vais chez le docteur. Então, vamos lá. E você, a preposição de agora. Ok? Alors, la préposition de peut indiquer la possession ou l'auteur. Pode indicar a possessão, ok? Ou o autor ou o artista, podemos falar também. Par exemple, le stylo de Paul. A caneta de Paul. Le livre de mon père, o livro que pertence a meu pai, o livro do meu pai. Un livre de Victor Hugo, um livro de Victor Hugo, quer dizer o livro que o autor Victor Hugo escreveu. La maison de mon père, a casa do meu pai, ok? Expressa, indica possessão também, ok? E a origem ou de onde que vem tal coisa, né? Por exemplo, le lait de Ceará, o leite de Ceará, o leite que foi produzido lá em Ceará, ok? Le lait de Normandie, o leite de Normandie, ok? Ou do animal que vem também, né? Por exemplo, le lait de chèvre, le lait de la vache, ok? Le lait de la chèvre. Você pode expressar também o leite da vaca, o leite da cabra, ok? Je suis de Canadá. De onde que eu venho? Je suis de Canadá. Eu sou de Canadá, ok? Je viens de Rio de Janeiro. Eu venho de Rio de Janeiro. Mas, ok? Elle reçoit un cadeau de Jeanne. Ela recebe um presente de Jeanne, ok? Agent de la phrase, agente da frase. Por exemplo, il est aimé de ses amis. Ele é amado por seus amigos. Quer dizer, os seus amigos o amam, ok? Agent de la phrase. Il est aimé de ses amis. Outra indicação da preposição de também é a matéria, que uma coisa é feita. Por exemplo, un ballon d'or, uma bola de ouro. Un ballon d'or. Une chaise de bois, quer dizer cadeira que é feita de madeira, ok? Une chaise de bois. Bois é madeira. Une statue de bronze, ok? Uma estátua de bronze. Un fil d'aluminium, um fio de alumínio, ok? Então, a matéria que uma coisa é feita pode ser indicado com a preposição de também, ok? E também para as enumerações, as coisas que você não consegue contar. Por exemplo, il faut de l'eau, de la farine et du sel pour faire une pâte de pizza. As coisas que tu não conta. Precisa de água. Você não diz uma quantia exata de água. Precisa de água, de farinha e de sal para fazer uma massa de pizza, ok? Je veux de l'eau, de la farine et du sel. É a mesma coisa quando você fala je veux du vin, ok? Je veux de la viande. Você não enumera a quantidade. Dans les énumérations. Ok? Alors,
De plus le, você tem que anotar muito bem isso. Je veux du vin. De plus le igual du. De mais le igual du. E de lá não muda nada. Por exemplo, de lá é igual, você não tem alteração nenhuma. De lá, ok? E também para expressar a duração exata. Por exemplo, la durée précise. Par exemple, cette classe commence de 8h à 9h. Ok? La classe va être de 8h à 9h. Cette classe commence de 8h jusqu'à 9h. Ok? Alors, vous pouvez utiliser la préposition de. Dá para usar a preposição de para duração exata. De 8h a 9h, por exemplo. Ok? Então, era isso o nosso vídeo de hoje. Quem gostou, deixa seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, aproveite para fazer isso e deixa você com essa musiquinha que pede para você se inscrever no nosso canal. Au revoir. Merci. Et à bientôt.